Você já parou para pensar como é que é sair de Recife até Bangkok, pagando muito menos do que você imagina? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para tornar o que era um sonho virar realidade, né? Então, eu e minha esposa saímos aqui de Recife e fomos até Bangkok, para Tailândia, né? Conhecer aquele país maravilhoso, né? Então, muitas pessoas perguntaram para nós como foi que a gente fez, né? Como é que a gente economizou, visto que as passagens são realmente bastante caras, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, quais foram as ferramentas que eu utilizei. Então, vamos comigo para minha telinha, e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o passo a passo, tá bom? Então, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Flight Connection, né? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta paga, mas tem a versão gratuita. Estou aqui na versão gratuita, tá certo? Mostrando tudo aqui para vocês como é que é. Então, é uma ferramenta de mapa de rotas, né? Então, todos esses pontos coloridos aqui têm um significado. Então, eu vou deixar isso aqui para mostrar para vocês em outro vídeo, tá bom? Então, como é que eu sairia de Recife, né, para chegar até lá em Bangkok? Então, eu coloquei aqui Recife, quando eu coloco aqui Recife, a única rota que tem para chegar lá saindo de Recife a gente vem para a Europa, né, Portugal, Madrid, e temos América do Sul e Orlando, né? Então, eu já comecei a perceber que não tinha voo direto, né? Eu precisaria fazer algum tipo de conexão, tá bom? Então, o segundo passo que eu fiz foi colocar o aeroporto lá de Bangkok, né? Quais são os aeroportos que eles fazem ligação? Então, eh, perceba que existem voos diretos na região da Europa, né? Na região da África, na região ocidental. E eu comecei a pesquisar e eu vi que tem uma rota saindo aqui de Doha, né? Então, Doha. Então, eu percebi que tem voos saindo de Doha para chegar lá em Bangkok. Aí, o que é que eu fiz? Doha. Aí eu coloquei Doha e vi que tem um voo saindo de São Paulo todos os dias, né? Então já percebi que eu precisava fazer algum tipo de conexão, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos saber se da onde eu estou, né? Como é, se existe algum voo direto para onde eu quero ir, né? Porque isso vai facilitar bastante a nossa vida, né? Então, é importante saber também esse calendáriozinho aqui, ó. Então vocês perceberem aqui, ó, tem um calendário aqui e mostra, claro que tá tendo esses probleminhas aí, né, geopoliticamente, mas a gente percebe que tem voos diariamente, né, praticamente diariamente, saindo de Guarulhos e indo para Doha, né. Então, eu sabia, a primeira coisa que eu sabia era que eu tinha que chegar lá em São Paulo, em Guarulhos. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês qual foi o primeiro resgate que eu fiz para sair de Recife para Guarulhos, né? Já que a gente não tinha aquela passagem de voo direto, né? De Recife lá para Bangkok. Então, o resgate que eu fiz aqui foi esse. Vocês podem ver aqui, eu fiz uma transferência da Livelo, foi uma transferência bonificada, e eu gastei 36 mil milhas, né? Então, essas milhas, como vocês podem ver, eu fiz um resgate de duas passagens, né? Para mim e para minha esposa. Pegamos aquela passagem mais simples possível e como a gente é status Gold, né, a gente conseguiu ter a bagagem gratuita, tá bom? Então a gente utilizou um segundo site que é o Esfera, tá certo? Todo mundo pode ter acesso ao Esfera, tá certo? O Esfera é um programa de pontos do Santander, tá bom? E esse programa, ele tem como a finalidade de da gente transferir essas milhas, né, para esses pontos para que virem milhas, né. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, os pedidos que eu fiz. Então, eu comprei aqui, ó, no dia 14/3/2025, eu fiz uma compra de 20 mil pontos, né? Isso aqui é uma estratégia de pontos mais carrinho, tá certo? Então eu não tinha essa quantidade de milhas. E aí existe uma estratégia para isso. No próximo vídeo eu posso mostrar para vocês como é que é essa estratégia. E eu comprei 100 mil pontos, 100 mil pontos Ibéria. Então eu comprei 100 mil pontos Ibéria, né? Transferi essas 100 mil milhas lá para Ibéria, né? Que aí ela virou Avios, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês no final as simulações que eu fiz e vai bater certinho aqui para vocês verem. Então no dia 14/3 eu comprei, eu fiz esse pedido aqui, joguei 100 mil milhas lá na Ibéria, que é o Avios. Para quem não sabe, o Avios é uma moeda, né? Ela é uma milha, é uma moeda que você pode transferir para 4 programas de fidelidade, tá certo? Então você pode jogar para Qatar, para o Privilege Club, você pode jogar para Finev, você pode jogar para Ibéria, a British. Então, ela é uma moeda em que você pode jogar para todas as companhias aéreas. Então, você encontrando essa disponibilidade, você pode efetivamente fazer seu resgate, tá bom?
Então vamos lá. Então, como vocês podem perceber aqui, eu fiz e também comprei no dia 28/5, né? Eu tinha 1.100 pontos, comprei mais um tanto aqui e joguei mais 110 mil milhas. Então você percebe aí que para me fazer esse resgate eu utilizei 210 mil milhas, né? Ávios, fora o que tinha lá o que eu fiz do resgate da Latam, tá bom? Então, pessoal, eu fiz uma simulação aqui, né, no site da Ibéria, para vocês verem. Olha só que interessante e olha como foi barata essa viagem aqui, tá bom? Então, eu fiz uma simulação no mesmo dia de voo que eu fiz. A diferença foi que eu viajei agora em 2026, né? Com minha esposa. Então eu botei aqui, ó, no dia 2/2 de 2027. Ó, já tô pensando como daqui praticamente a um ano, né? Então eu coloquei aqui, ó, tem essas opções de voos, tá certo? Tem todas as opções de voos. E aqui, pessoal, quando eu seleciono aqui, ó, vou selecionar aqui, ele tá dizendo os direitos que eu tenho aqui, ó, é cabine econômica, tá bom? Eu tenho direito a uma bagagem de 10 quilos, mais uma bagagem de 23 quilos. Então eu selecionei a ida, né, de Guarulhos a Doha, e depois eu selecionei de Doha até Bangkok, tá certo? Então, como vocês vão perceber aqui, ó, ele me deu um total de 25 mil ávios, mais $243 de taxa, tá certo? Então, no final do vídeo, eu vou deixar para vocês todo o que nós gastamos, tá certo? A minha taxa foi um pouquinho menor do que essa, e eu gastei 90 mil ávios para fazer esse resgate, tá certo? Então, se você pegar aí 95 mil ávios e multiplicar por 50, que é o preço do milheiro da Ibéria, do Avios, né, da Ibéria, você vai achar o valor, basicamente, do que foi essa passagem para duas pessoas, tá, gente? Então, aqui, como vocês percebem aqui, ó, foi um... Eu fiz uma simulação para duas pessoas. Só que é o seguinte, gente, a gente tem que perceber que no Avios eu não consigo fazer essa movimentação entre os programas de fidelidade. Então, pessoal, eu fiz a mesma pesquisa no mesmo dia 2 de fevereiro, mesma coisa, só que eu fiz direto do site da Catal. Os mesmos voos que você perceba que tem aqui na Ibéria também existem aqui na Catar. O mesmo preço, as mesmas disponibilidades, dois assentos para dois assentos. O que que a gente tem que estar atento aqui? O que que a gente tem que estar atento aqui? São as taxas. É importante vocês compararem as taxas. Porque a gente viu que lá na Ibéria a taxa está $213. Na Catar, a taxa ela pode ser mais barata. Então, agora como eu mostrei, pessoal, para vocês toda a minha ida e como é que foi a volta, né? A volta como foi que nós fizemos, né? Então a volta, a mesma coisa, vou mostrar aqui para vocês aqui. Então a volta, eu fiz dessa mesma forma. Eu não saí de Bangkok, eu saí do aeroporto de Phuket, né? E eu precisava ver quais eram as rotas que esse aeroporto fazia. Então, como vocês podem perceber, ó, ele ia para a Europa, né? Alguns outros países, então eu decidi voltar por Doha, né? Então, eu fiz a mesma pesquisa, né? E interessante, pessoal, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês aqui no site da Esfera é que esses pontos aqui, esse total de pontos que eu fiz aqui, foi ida e volta. Não foi só a passagem de ida, não, tá certo? Então, pessoal, eu fiz aqui uma simulação aqui, ó, botei no dia 14/2 de 2027. Então, perceba que é um voo saindo lá de Phuket, chegando aqui em Guarulhos de 9h50 da manhã. Foi basicamente o mesmo voo que eu fiz, né? Vocês percebem aqui, ó, 95 mil ávios, mais $286 de taxa, tá? Então, vamos pesquisar lá na Qatar, né? Pesquisei na Qatar, ó, tá vendo, ó? O mesmo voo, também tem aqui, ó, mesmo voo em econômica, tá certo? Tem passagens em executivas, enfim. Aí, vou pegar esse voo aqui para vocês verem, ó. Taxa, cancelamento grátis, né? Tudo certinho, né? Então, como vocês percebem, tem que comparar as taxas. Tá com os aves, tá com as milhas, comparem as taxas, tá certo? Então, pessoal, vocês percebam aqui que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas a Ibéria, o que que tem a ver com o voo da Qatar? Eles são parceiros. Então, existem alianças de parcerias entre as companhias aéreas que elas distribuem essas disponibilidades, né? Então, isso aqui é muito importante você saber o que são alianças aéreas. Isso faz total diferença no resgate da sua passagem, tá certo? Então, aqui na Qatar, a gente percebe que tem os mesmos voos com os mesmos preços.
Então aqui você está comprando direto na companhia aérea. Lá na Ibéria você estaria comprando direto o quê? De um parceiro. Então é importante você comparar as taxas. Então compara as taxas. Aqui, ó, você tem cancelamento grátis, né? Então vocês têm que ler isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Às vezes você encontrou um resgate muito barato lá numa companhia parceira, mas não tem direito a cancelamento grátis, né? Não tem direito a reembolso, não tem direito a algumas coisas que podem acontecer no decorrer disso. Então sempre eu digo isso para vocês, gente. Se vocês têm os pontos, se vocês têm as milhas, se vocês encontram uma promoção como essa, você resgata, né? Principalmente se ele te dá esse esse benefício aqui que é você cancelar a sua passagem de forma gratuita, tá bom? Então pessoal, vocês devem estar perguntando aqui como é que eu fiz a volta, né? Então a volta eu fiz aqui vindo de Guarulhos, ó, tá vendo? Ó, Guarulhos, Recife. Então esse trecho aqui a gente comprou bem baratinho, a gente comprou essa passagem por R$ 500. A gente comprou para uma pessoa, tá certo? E ganhei a outra aqui, ó, R$ 504, como vocês podem ver, tá certo? Então a gente comprou uma e ganhou outra de cortesia. Então quem é cliente diamante tem direito a isso. Então você compra uma passagem, né? E o do seu acompanhante ela vira cortesia, né? Você ganha a cortesia do benefício. Então a gente comprou também sem mala, sem direito a nada. Então por ser diamante a gente tem direito a bagagem, enfim. Então, recapitulando, peguei os pontos, comprei os pontos, transferi os pontos com promoção, né, para a companhia aérea e fiz os resgates, tá certo? Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui é o seguinte, que é possível sim, né? Eu vou deixar no final desse vídeo o total que eu gastei, né? Mas para vocês terem noção que é possível sim, você saindo de qualquer lugar do Brasil para chegar lá na Ásia gastando muito pouco. Então, se você for fazer essa simulação de forma pagante, você vai ver que, em média, um preço por pessoa deve estar em torno entre 8.000, 7, 8.000, até R$ 9.000, dependendo da época que você vai. Então eu fui na época de fevereiro desse ano, 2026, né? Eu fui na época de alta temporada e eu paguei bem pouco, paguei bem pouco. Eu fiz o planejamento, fiz bem pouco. Então, pessoal, isso aqui foi o fluxo que eu fiz saindo de Recife para chegar até a Tailândia, né? E saindo lá da Tailândia, voltando para Recife, tá bom? Se vocês quiserem saber quais foram os passeios, com quem eu fiz os passeios, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Nós vamos mostrar aqui os passeios que nós fizemos lá na Tailândia, né? Coisa exclusiva, tá bom? Então, como eu fiz a reserva com o hotel, quais foram a estratégia que eu utilizei para utilizar os pontos, né? Qual foi a rede que eu utilizei dos hotéis. Então é isso. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, segue nosso Instagram, que isso vai ajudar a gente demais, tá bom? @luxo com pontos, tá certo? E é isso aí. Tamo junto e até breve.